Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa de estudos bíblicos, quando podemos mergulhar na Palavra de Deus, quando podemos conhecer pessoas, personagens tão importantes que trazem tantas lições para nós. Nesta série de programas sobre as mulheres da Bíblia, estamos aprendendo tanto, não só para as mulheres, mas para a família e para cada pessoa. Para os homens, para os jovens, para as crianças, Deus nos traz lições maravilhosas. E no programa de hoje, conversaremos sobre Joquebede. Quem foi esta mulher? Joquebede, uma mulher sábia na sua geração. Vamos ver a sabedoria na geração de Joquebede. Que você tenha o seu coração aberto e pronto para aprender e ouvir de Deus o que Ele quer falar com você. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós sabemos que as histórias bíblicas são proféticas e as profecias bíblicas são históricas. Sabemos que as profecias se repetem de uma maneira tão linda, trazendo a vontade de Deus, o conhecimento de Deus para o nosso coração, para cada geração. Nós sabemos que o nosso Deus tem se revelado como um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que cuida, um Deus que não abandonou a sua criação, mas um Deus que se revela como Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus perfeito, Deus que tem um plano para cada pessoa. Deus trabalha de uma maneira tão maravilhosa com cada um. Não há ninguém, nenhuma pessoa que possa dizer: eu não sou importante para Deus. Deus não se importa comigo. Absolutamente. O nosso Deus se importa, o nosso Deus nos conhece, o nosso Deus tem um plano para cada um de nós, de uma maneira tão especial para você, para a sua vida. Aqui nós vamos ver como começa a história de Moisés. A história de Moisés, claro, vai começar com seus pais. Seu pai, Amrão, e sua mãe, Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés. O nome Joquebede significa Javé é glória, ou Jeová é glória, ou Deus, o grande Deus, é glória. Sim, nós sabemos que a glória de Deus é a revelação do próprio Deus. Sabemos que a glória do Senhor é tudo que Ele é. Sua grandeza, sua compaixão, sua misericórdia, sua bondade, sua justiça, sua verdade. Tudo isto revela quem Deus é e tudo isto é a própria glória de Deus, a glória do Senhor. E o nome de Joquebede é Javé é glória. Então, na vida de Joquebede, nós vamos ver Deus se revelando, nós vamos ver Deus se mostrando, nós vamos ver Deus cuidando, Deus trabalhando de uma forma tão especial, cuidando de cada detalhe na sua descendência. Vamos então ler o que a Bíblia nos diz a respeito dessa mulher. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Amrão foram 137. Bem, aqui em Êxodo, lá na frente, no capítulo 6, quando nos fala da ascendência de Moisés, nos fala sobre os levitas, a descendência dos levitas, da tribo de Levi, nós vamos ver que um homem chamado Amrão tomou por mulher Joquebede, sua tia. Sempre que a gente pensa na tia, pensa em alguém bem mais velho, mas há muitos lares em que tios são da mesma idade dos sobrinhos, ou pode ter até mais jovens. E nós vamos perceber aqui que, no início, antes de Deus dar a lei
havia o casamento consanguíneo, mesmo entre o povo de Deus. Nós vimos como que Abraão se casa com a sua meio-irmã. Sara era irmã de Abraão por parte de pai. Agora vamos ver aqui, Arão casa-se com Joquebede, que é sua tia. Mas por que isso? Por que está acontecendo esse casamento consanguíneo? Exatamente no início, quando haveria uma proteção para que a revelação de Deus estivesse ali com a nação, estivesse ali com aquela família. Nós vamos ver Abraão busca esposa para Isaac na sua família. É uma prima. Isaac se casa com sua prima. Nós vamos ver que Jacó também vai se casar com primas, todos da família. Ali as 12 tribos, Jacó tem os seus 12 filhos e eles vão começar a casar para formar as tribos. Quem é da tribo de Judá, com alguém da tribo de Judá. Tribo de Simeão, com alguém da família de Simeão. Tribo de Levi, com alguém que é da tribo de Levi. Então vai haver ainda nesse início muitos casamentos consanguíneos, de primos, de parentes próximos, mas casamentos mesmo. E então, quando isso não é mais necessário, quando Deus estabelece a lei, então não há mais casamentos consanguíneos. Pelo contrário, o Senhor diz que não deveria acontecer casamentos consanguíneos. Mas aqui está Joquebede, cujo nome significa Jeová é glória, ou glorioso. Ou seja, ela estava revelando a glória de Deus através da sua vida e do seu nome. Joquebede, casada com Arão, eles têm 3 filhos. Miriam, a jovenzinha, tem o mais velho, que é Arão, e Moisés. Olha aqui em Números 26, verso 59, está escrito: a mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Aqui nós temos mais um detalhezinho a respeito desta mulher Joquebede, que ela nasceu no Egito. Na verdade, a história nos conta, e é repetida, recontada no capítulo 7 de Atos por Estevão, nos conta que Jacó desceu com 75 pessoas para o Egito. A família toda dele, seus 12 filhos, os filhos casados, os netos, desceram até o Egito em número de 75 pessoas. E no meio dessas 75, não estava Joquebede, nem Arão. Eles nasceram no Egito. Nasceram no Egito. Nasceram naquele período ali. Nós sabemos que nem todo o tempo, aqueles 400 anos, o povo de Israel foi escravo no Egito. Não, absolutamente. Eles entraram no Egito como convidados de Faraó. Faraó mandou que escolhessem o melhor da terra e escolheram o delta do Nilo, ou seja, as terras férteis, as terras boas para a agricultura e para o gado. Escolheram a terra de Gósen e ali se fixaram. Mas o povo de Israel era muito numeroso. Jacó teve 12 filhos e seus filhos se casaram e tiveram muitos filhos também. 75 vieram para a terra de Gósen e logo com 400 anos, quantos já eram? Cerca de milhões, cerca de 2 milhões de pessoas, porque Moisés, quando conta o povo de guerra, só entre os que tinham 20 e 50 anos, só dos homens, eram 600 mil. Então você pode fazer a conta, só de homens 600 mil, outro tanto de mulheres, já dá 1.200.000. E se você for contar abaixo de 20 anos e acima de 50, homens e mulheres, o mínimo era 2 milhões de pessoas, quando Moisés os tira do Egito. Eles cresceram, eles se multiplicaram muito, eles tiveram muitos filhos, e o faraó fica com medo. O faraó que não conheceu José, o faraó que não sabia a história daquele povo, o faraó que não tinha nenhum respeito por aquele povo, os coloca como mão de obra barata, como escravos.
e eles constroem as 2 cidades celeiros do Egito, Pitom e Ramsés. Foram construídas com a mão de obra escrava dos hebreus. Durante cerca de 150 anos, eles foram escravos no Egito. E é nesse período difícil que vive Joquebede e Arão e que tiveram ali os seus filhos, Arão, Moisés e Miriam. Olha agora o capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ler do verso 1 ao 10. Vamos ver um pouco da sabedoria desta mulher, Joquebede. Diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Nesta época, o faraó tinha baixado um decreto que todos os meninos que nascessem, todos os meninos, todos os bebês, deveriam ser rejeitados por seus pais, deveriam ser afogados no rio Nilo, deveriam ser lançados lá. E isso era visto assim como lei, e ali estavam soldados, ali estavam os capatazes de Faraó, ali estavam vigiando as mulheres grávidas e os bebês que nasciam. Foi uma época de muito sofrimento, uma época de muita dor. Os pais rejeitarem os seus próprios filhos, os pais lançarem as crianças no rio Nilo. Foi algo tão terrível. Os egípcios tinham o rio Nilo como seu Deus, uma divindade. E os hebreus deveriam jogar ali os seus filhos. Primeiro, o faraó tenta impedir que os meninos, que os homens nasçam ou cresçam entre os hebreus. Então ele chama as parteiras e diz às parteiras que serviam as mulheres hebreias que elas, se vissem que era uma menina, podiam deixar viver, mas se fosse homem, matassem na hora do parto. E elas não fizeram isto. E o faraó viu que não tinha jeito, o povo estava crescendo, se multiplicando, e ele pensou que o povo poderia fazer uma rebelião, sair do Egito, ele podia tomar até o próprio Egito, então ele queria barrar o crescimento do povo de Israel. Ele queria barrar, queria impedir. Mas, na verdade, quando nós analisamos pelo lado espiritual esta questão, nós vemos que Deus havia dito a Abraão e aos seus filhos, a Isaac e a Jacó, a revelação que Deus deu a Abraão é que o seu povo, que a sua descendência, eles desceriam para o Egito e ficariam lá durante 400 anos e depois voltariam para aquela terra, para a terra prometida. E aquela época, quando nasce Moisés, era a época em que deveria nascer ali um libertador. Era a época em que estava terminando este tempo que Deus havia predito para Abraão, que o povo deveria voltar, sair daquela terra e vir para a terra de Canaã. Então, na verdade, o que Satanás queria era impedir que o libertador nascesse, que o libertador viesse ao mundo, que o libertador pudesse tirar o povo ali do Egito. Queria impedir o cumprimento das Escrituras, o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Vamos continuar então. Disse aqui a palavra que Joquebede tem um filho. Eu imagino como ela escondeu essa gravidez, como ela vestiu as roupas de tal modo, como ela apertou essa barriga para não aparecer, para que os vizinhos não desconfiassem, para que ninguém visse que ela estava grávida. E então nasceu o menino. E ela então escondeu.
Ela escondeu, ela não queria jogar o seu filho no rio Nilo. O menino era formoso, era uma criança muito bonita. E ela sentiu algo naquele menino que ele não deveria morrer, que ele não poderia morrer. E ela consegue escondê-lo por 3 meses. Eu imagino que Moisés devia ser um menino bem rochochudinho, com a bochechinha bem gorduchinha, porque a sua mãe não deixava ele chorar. Antes que ele chore, ela dava o peito, ela dava o leite para que ele não chorasse, para que ninguém escutasse o choro de um bebê recém-nascido naquela casa. Ninguém ouviu. O menino ficou 3 meses sem tomar sol, ficou 3 meses escondidinho. Quantas vezes um vizinho, alguém batia a porta, sempre era aquele momento de suspense. Será que vão descobrir? E ela viu que não podia esconder. O menino ia engatinhar, ia andar, tinha de tomar sol, tinha de sair. Então, ela tem uma ideia que veio do Senhor, a direção de Deus. Querem que eu jogue meu filho no rio? Querem matá-lo no rio? As águas do rio vão afogar o meu filho? Ele terá de ir para o rio, mas eu posso salvá-lo. Eu posso fazer algo para protegê-lo. E o que ela fez? Ela preparou um cestinho de vime. Ela pegou o vime, trançou, fez aquele cestinho com tampa, calafetou com betume para não deixar nenhum buraquinho, para impermeabilizar aquele cestinho que seria colocado no rio Nilo. Colocou ali o bebê, pôs ali o bebezinho e o colocou onde o faraó mandou jogar os meninos, no rio Nilo. E colocou a irmãzinha, Miriam. Talvez Miriam tivesse 6, 7 anos, no máximo 8 anos. Miriam teria quando levou o seu irmãozinho, ficou vigiando. A mãe disse, olha o cestinho, cuida do cestinho, cuida do seu irmãozinho. Como é lindo quando as mães dão tarefas a seus filhos pequenos, tarefas de responsabilidade. E Miriam ficou vigiando. E as águas, a correnteza, foi levando aquele cestinho até o lugar onde a princesa se banhava. Onde a nobreza, aquele lugar de remanso, onde o rio, aquelas águas limpinhas, onde a nobreza, o pessoal do palácio, as princesas se banhavam. E ali estava a filha do faraó. E ela viu o cestinho. Olha, um cestinho, o que será que tem? A curiosidade trouxeram. A princesa disse, tragam para mim. Um bebê. E que gracinha. Que menino lindo. Que menino lindo. Na cabeça da princesa, aquela criança era um presente do rio. Era um presente do Deus que simbolizava aquele rio. Era um presente dos deuses para ela. Então, ela pegou aquele cestinho. Ela percebeu logo que era um menino dos hebreus. Claro, as roupinhas que ali estavam, o tecido que ali estava naquele cestinho, claro que era dos hebreus. Mas ela ficou apaixonada pela criança. Ela o olhou e o desejou como filho. E quando ela está olhando a criança e pega no colo, o bebê começa a chorar. Estranhando, com fome, com sono. E então Miriam chega para a princesa e diz, princesa, quer que eu vá chamar uma das mulheres hebreias para cuidar do bebê? Vamos ver como a Bíblia nos diz isto. No texto que nós lemos em Êxodo capítulo 2, nós vamos ver a continuação desta história. Então está escrito assim. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus.
Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós vemos aqui a sabedoria de Joquebede ao fazer aquele cestinho. Nós vemos a sua fé ao crer que Deus iria salvar aquela criança, preservar a vida daquele menino. A sua fé em saber que aquele cestinho iria para onde Deus tivesse os seus planos. Talvez ela não pensasse que a filha de Faraó ia pegar o cestinho. Talvez ela pensasse que uma família egípcia iria adotá-lo, não sei. Mas a filha, a princesa, filha de Faraó, pega o cestinho. E agora vemos a inteligência de Miriam chegando para ela e dizendo: princesa, quer que eu vá chamar uma das mulheres hebreias para tomar conta do menino, para ser a uma de leite? Essa criança precisa alimentar. Possivelmente naquela época não tinha mamadeira de plástico, é claro, nem de vidro, mas as mulheres tinham amas de leite, mulheres que tiveram filhos que podiam amamentar outra criança. E Miriam disse: quer que eu chame uma das hebreias? E ela disse: vai. E ela trouxe a própria mãe para cuidar de seu filho. Como Deus é bom, os planos de Deus, como que Deus fez assim diante de Faraó, de uma maneira assim, com tanto humor. Deus disse: você quer matar esta geração, mas você vai cuidar do libertador do meu povo. Dentro do seu palácio vai ser cuidado, vai ser criado o libertador de Israel. E a Miriam então traz a sua mãe. E olha o que a princesa disse: leva este menino e cria-o para mim, e eu vou te pagar o seu salário. Você vai ganhar um salário para cuidar do seu próprio filho. Sabe, o nosso Deus faz isto conosco. Deus nos dá os filhos e Deus diz: cria este menino para mim. Eu, você, mulher, criamos os nossos filhos não para nós, nem para o mundo, mas para Deus. E Ele nos dá o salário, Ele nos dá a vida, nos dá a inteligência, nos dá a saúde, nos dá a alegria, nos dá a sabedoria, nos dá o que precisamos para criar os filhos para Deus. Cria este menino para mim e eu vou te pagar o salário. E o texto termina dizendo: sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Agora vamos ver que a princesa tem o privilégio de dar o nome ao menino e o chama de Moisés. Tirado das águas, salvo das águas, salvo das garras de Faraó, salvo da lei injusta, salvo daquele período de tortura tão grande, de massacre, de opressão, de escravidão, de maldade, de injustiça. Deus é este Deus que no meio da dificuldade tão grande, Ele mostra o seu amor, o seu humor, o seu poder e os seus planos para nós. Deus cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida dos nossos filhos. Joquebede foi uma mulher sábia, soube preservar o seu filho da morte, soube ensinar a sua filha a cuidar do irmãozinho, soube cuidar do seu filho, ministrando sobre ele a bênção de vir a ser o libertador de seu povo, de ser um grande líder em Israel. Você, mãe, pode ministrar a bênção sobre seus filhos, ministrar que hão de ser usados pelo Senhor poderosamente para serem libertadores, para serem ensinadores,
para serem mestres, pastores, líderes, profissionais de várias categorias, profissionais cheios do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus. Na direção do país, na direção do lar, os filhos são entregues às mães e é Deus quem paga o nosso salário. Sabedoria em Joquebede. Vamos orar? Vamos orar, colocar a família, os filhos nas mãos do Senhor? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te entrego a minha vida e o meu coração. Tudo que sou e tudo que tenho é Teu, Senhor. Vem sobre mim com graça e poder. Ajuda-me a viver só para Ti e glorificar o Teu nome. Em tempos difíceis, em tempos de escassez, em tempos de opressão, em tempos de dificuldade, ajuda-me a crer e a confiar em Ti. Ajuda-me a descansar em Ti e na Tua sabedoria e no Teu amor. Te entrego tudo que sou e tudo que tenho. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, limpa-me e ajuda-me a viver só para Ti. Toma minha casa, minha família, meus filhos em Tuas mãos, pois tudo é Teu. E que nós possamos ser uma família bendita do Senhor, prontos a cumprir o Teu chamado, a cumprir a Tua vontade, hoje e para sempre. Pai, oramos pelas pessoas que nos assistem. Visita cada lar, cada coração, com a Tua paz, com o Teu amor, com salvação, com libertação e com Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.